O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Você já parou para pensar no impacto de finalmente dizer não? Como seria a sua vida se você parasse de se sacrificar para agradar os outros e começasse a viver para si mesmo? Talvez você esteja se perguntando, mas e as consequências disso? E se me julgarem ou me abandonarem? O que poucos percebem é que ao traçar essa linha, você começa a despertar sua verdadeira essência e reencontrar seu propósito maior. Esse é o caminho para uma transformação espiritual profunda. E o que você vai descobrir hoje pode mudar a sua vida de maneira que você nem imagina. Meu nome é Hélio Venturani e sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. Hoje, vamos falar sobre algo que muitos evitam: a batalha espiritual que ocorre quando você finalmente se coloca em primeiro lugar. Não se trata de egoísmo, mas de um processo de restauração e autoconhecimento que te conecta com uma força maior. A jornada começa quando você percebe que dizer não é um ataque, mas sim uma decisão de fé que vai te trazer paz e clareza para superar os desafios da vida. E o melhor de tudo, quando você se reconecta com Deus, começa a viver de acordo com sua verdadeira missão, livre da pressão de agradar a todos. Este vídeo vai te guiar por um caminho de resiliência emocional e introspecção. Prepare-se para entender como essa simples mudança de postura pode trazer proteção divina e te impulsionar para a verdadeira liberdade. Se você está pronto para essa transformação, inscreva-se agora no canal. Fortaleça a nossa comunidade e venha fazer parte dessa jornada espiritual conosco. Vamos juntos descobrir como parar de agradar os outros pode ser o passo que faltava para sua verdadeira superação. Você provavelmente já notou que, quando começa a dizer não e se colocar em primeiro lugar, os outros reagem de maneira estranha. Algo muda no ambiente ao seu redor, não é? O que você tem que entender é que essa mudança não é sobre você, mas sobre como as pessoas ao seu redor se acostumaram ao seu comportamento de agradar. Eles não estavam realmente valorizando você, mas o que você podia fazer por eles. Sua ausência começa a ser sentida, não porque você desapareceu, mas porque a dependência deles de você começa a ser exposta. Eles podem até se afastar, fazer comentários disfarçados de preocupação e até se sentir ofendidos com a sua nova postura. Já parou para pensar por que isso acontece? Eles não estão reagindo à sua falta de bondade, mas ao fato de que você não está mais disponível para ser explorado. Esse comportamento pode vir de pessoas próximas, familiares ou até aqueles que você respeitava. Mas a verdade é que eles sentiram a perda do controle. Eles não sentiram sua presença como uma bênção, mas como uma ferramenta. E quando você retira essa ferramenta, a reação é muitas vezes mais negativa do que esperada. Agora, o que você precisa entender de uma vez por todas é que não foi você que mudou, mas o modo como eles te viam. Esse é um ponto-chave na sua transformação espiritual. Você passou a agir de acordo com seu propósito maior, se alinhando com a vontade de Deus, sem se perder nas expectativas humanas. Esse desconforto dos outros é, na verdade, o reflexo da justiça divina entrando em ação. Não é sobre ser cruel, mas sobre restabelecer a verdade em suas relações. E quando isso acontece, quem realmente te respeita e valoriza vai se manter ao seu lado. E quem apenas te usava vai mostrar a verdadeira face. Então, como lidar com isso sem sentir a pressão? Primeiro, pare de justificar suas escolhas. Não deixe que ninguém faça você se sentir culpado por colocar a sua saúde emocional e espiritual em primeiro lugar. Quem te ama vai aceitar os seus limites e, em vez de sentir falta de sua antiga versão, vai celebrar o novo ser que você se tornou. Mas aqueles que só estavam ao seu redor por conveniência, bem, eles vão se afastar. E isso, meu amigo, não é perda. É apenas um passo em direção à sua autêntica jornada espiritual. Agora é o momento de refletir sobre o que a superação das injustiças realmente significa para você. O que você está disposto a abrir mão para ser fiel a si mesmo e à sua fé. Não se trata de abandonar os outros, mas de parar de se anular para que eles possam continuar a se beneficiar do que você tem a oferecer. Esse é o seu primeiro passo para a verdadeira libertação espiritual.
O desapego da aprovação alheia é uma das maiores transformações que você pode vivenciar na sua jornada espiritual. Será que você realmente precisa da validação dos outros para ser feliz e sentir que está no caminho certo? Quando você começa a caminhar com fé, a aprovação dos outros deixa de ser prioridade. O medo de não ser aceito ou de ser rejeitado vai perdendo a força. E com isso, você se reconecta com Deus, a verdadeira fonte de amor e aprovação. Essa mudança não é fácil, eu sei. O coração fica apertado quando pensamos que podemos perder o carinho e a companhia de pessoas queridas. Mas a verdade é que quando você começa a viver de acordo com seu propósito maior, Deus vai te cercar de pessoas que vão te respeitar pela sua autenticidade e não pela sua capacidade de agradar. Você não precisa mais pedir permissão para viver sua vida. A fé em Deus se torna sua base sólida e a necessidade de agradar aos outros perde o peso que tinha. O mais surpreendente e talvez até um pouco assustador é que o desapego das expectativas alheias faz você se enxergar com outros olhos. Ao invés de buscar a aprovação do mundo, você começa a se conectar com sua verdadeira identidade espiritual. E sabe o que acontece? A transformação que você passa a viver vai além de apenas um processo emocional. Ela é profundamente espiritual. E é nesse momento que você se torna mais forte e mais confiante e mais em paz consigo mesmo. Você vai perceber que, ao se desligar dessa necessidade de agradar o tempo inteiro, começa a sentir uma leveza que nunca teve antes. Pode até parecer que algo está faltando, mas o que falta é a pressão que você carregava de tentar ser alguém que os outros queriam que você fosse. Deus nunca pediu isso de você. Quando você começa a ouvir a sua voz e a confiar no seu propósito para a sua vida, as opiniões alheias se tornam apenas ruídos que não têm poder sobre a sua caminhada. Eu sei que muitas vezes os desafios internos são grandes, mas é nesse momento que a verdadeira luta espiritual começa. Lutar para se manter firme em quem você é, sem ceder ao desejo de agradar a todos. Deus tem algo maior reservado para você, e o desapego da aprovação dos outros é um dos passos para descobrir esse propósito divino. No início dessa transformação, você pode se sentir perdido. O conflito interno surge quando o seu coração começa a hesitar e a mente tenta te convencer de que você está fazendo algo errado. Isso é normal, pois o ser humano tem um desejo natural de agradar, do cito. No entanto, é nesse ponto que você precisa entender uma coisa fundamental. A verdadeira paz interior não vem de agradar aos outros, mas de se alinhar com o propósito que Deus tem para você. A luta entre o que você já foi e o que você está se tornando é dolorosa. É uma batalha espiritual que muitas vezes exige coragem. Mas saiba que essa luta é na verdade um processo de restauração. Deus te guia através dela, para que você se reconcilie consigo mesmo e com sua vontade. À medida que você se afasta da pressão de agradar e começa a se focar no seu crescimento espiritual, uma paz silenciosa começa a nascer dentro de você. Você começa a sentir que a verdadeira justiça divina está acontecendo. Esses momentos de conflito interior são necessários. Eles são o terreno fértil onde sua fé cresce. Ao passar por esses desafios, você começa a perceber que a culpa que sentia por não agradar mais os outros não passa de uma ilusão criada pelo medo. O que você ganha ao se afastar dessas expectativas erradas é muito mais valioso. Você ganha a liberdade de ser quem realmente é, com toda a força e autenticidade que Deus plantou em você. Agora, não se engane, esse processo pode ser solitário, mas é nesse momento que você deve confiar plenamente na proteção divina. Mesmo que os outros não compreendam suas mudanças, você está sendo guiado por algo muito maior. Não é sobre perder, é sobre ganhar a si mesmo. A jornada não é fácil, mas ela é essencial para quem você está se tornando. Cada não que você diz é uma vitória na luta espiritual pela sua verdadeira paz. Com o tempo, você vai perceber que a superação das injustiças passadas e das expectativas externas vai te libertar de um peso que você carregava por tanto tempo. E, quando isso acontecer, uma força inabalável começará a florescer dentro de você.
Quando você começa a colocar limites e diz não ao comportamento de agradar aos outros, uma coisa muito interessante acontece. Você começa a ver quem realmente está ao seu lado. As pessoas que te amam de verdade não vão se afastar de você por causa dos seus limites. Pelo contrário, elas vão te respeitar ainda mais. E aqueles que se afastam ou te julgam, bem, talvez nunca tivessem se importado com você de verdade. O que você começa a perceber é que a verdadeira conexão não depende do que você pode fazer pelos outros, mas de quem você realmente é. Essa transformação é profunda. Ela vai além de simplesmente dizer não aos outros. Ela é sobre finalmente dizer sim a você mesmo. Você vai sentir que, ao seguir esse caminho de introspecção, você está também reconectando com Deus. A sua verdadeira essência é fortalecida pela fé. E as pessoas que estavam ao seu redor por interesse começam a mostrar suas verdadeiras cores. Você não está perdendo ninguém, está apenas abrindo espaço para aqueles que realmente merecem sua energia e amor. Esse novo comportamento vai te dar uma clareza impressionante. Você vai entender que aquelas pessoas que se distanciaram não estavam ali pelo que você é, mas pelo que você podia fazer por elas. Agora, você vai atrair para a sua vida pessoas que realmente te valorizam, que respeitam o seu tempo e seu espaço. E é nesse momento que você começa a perceber que a restauração da sua verdadeira vida está acontecendo. Essas novas pessoas vão te apoiar em sua jornada espiritual. Elas vão reconhecer em você a luta espiritual que você venceu para chegar até aqui. E você perceberá que essa mudança é muito mais do que uma simples transformação pessoal. Ela é uma reconexão com sua verdadeira essência. E com isso vem a liberdade de ser plenamente você, sem medo, sem culpas e sem remorsos. Essa realização é o primeiro passo para entender que não é só sobre se libertar das expectativas dos outros, mas sobre encontrar a sua verdadeira tribo. E é com ela que você vai continuar a crescer. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, quero te pedir algo simples. Contribua com um valeu para o canal. É só clicar nas opções abaixo do vídeo e escolher a opção Valeu. Isso ajuda o canal a se manter, trazer ainda mais conteúdos como esse e também vai destacar seu comentário, permitindo que o canal responda mais rapidamente. Sua contribuição faz toda a diferença para continuarmos juntos nessa jornada de transformação. Você já reparou como as pessoas começam a reagir de maneira diferente quando você começa a se valorizar e a estabelecer limites? As relações que antes pareciam sólidas começam a se desintegrar. Mas não se engane, isso não é uma perda, é uma revelação. Aqueles que estavam em sua vida apenas por conveniência, pela sua disposição em agradar, começam a desaparecer. E nesse momento a justiça divina entra em ação, permitindo que você se afaste de relações que nunca foram saudáveis. Quando você diz não pela primeira vez, algo inesperado acontece. Você começa a perceber quem estava ali realmente para você e quem estava só pelo que você poderia oferecer. Pessoas que diziam ser suas amigas ou familiares vão começar a fazer de tudo para manipular você a voltar ao estado anterior, onde você estava disponível para tudo e todos. E você, ao começar a perceber essa verdade, se vê em um confronto interno, continuar agradando ou seguir o caminho do autoconhecimento e crescimento espiritual. Esse momento de confronto é o ponto de inflexão onde sua luta espiritual começa a mostrar sua verdadeira força. Você sente a resistência, sente o peso da mudança, mas é nesse processo que Deus começa a restaurar sua confiança. O que antes parecia uma perda começa a se transformar em uma vitória pessoal, pois você está se alinhando com sua verdadeira identidade. O desapego das relações falsas é, na verdade, um grande ato de fé, um passo em direção ao seu propósito maior. A superação das falsas expectativas é um processo delicado. Ao remover essas pessoas da sua vida, você não está apenas ganhando espaço físico, mas também emocional e espiritual. Você está restaurando seu equilíbrio, permitindo que a proteção divina entre em sua vida. E com o tempo, você vai ver que a dor da perda de certas amizades ou relações é uma transição necessária
para que algo novo e mais verdadeiro possa surgir. Agora é hora de refletir. Quais relações você está mantendo por pura obrigação e medo de perder? Quando você realmente entender o valor de Kolicarsei, em primeiro lugar, as relações que sobraram serão aquelas que realmente edificam sua vida. E, Calm Iso, você verá que a luta pela sua autêntica liberdade é mais poderosa do que qualquer laço que você pensava que precisava manter. Todo processo de transformação vem com resistência. Não importa o quanto você tenha clareza do que deseja. Quando você decide parar de agradar e começa a ser quem realmente é, as pessoas ao seu redor vão se ajustar, mas nem todas as mudanças serão pacíficas. Os desafios no caminho são inevitáveis, e é aqui que você começa a perceber como as pessoas mais próximas vão reagir à sua nova postura. O desconforto delas é real e muitas vezes se traduz em críticas veladas, rejeições e até uma sensação de distanciamento emocional. O mais difícil, porém, não são os outros, mas a luta interna. Seu coração quer continuar a agradar e se submeter, porque por tanto tempo isso foi visto como virtude. No entanto, Deus te chama para um caminho mais elevado, onde você precisa confiar mais nele do que nas opiniões dos outros. E é nesse ponto que a verdadeira batalha espiritual acontece. Você tem que se alinhar com o propósito divino para sua vida, enfrentando a resistência, sabendo que a superação dos obstáculos externos é apenas um reflexo da sua transformação interna. À medida que você se torna mais consciente de suas necessidades, mais forte em suas decisões, o mundo ao seu redor começa a mudar. O que parecia uma luta para manter as relações, agora se transforma em uma busca para manter a paz e o equilíbrio dentro de si mesmo. O mais impressionante é perceber que, ao começar a se colocar como prioridade, Deus te fortalece e te guia. Sua fé se torna sua fortaleza e os desafios se tornam oportunidades para crescer ainda mais espiritualmente. Quando você se sente tentado a voltar atrás, a ceder à pressão de agradar novamente, lembre-se do quanto a sua cura espiritual está atrelada à resistência que você tem exercido. Cada momento em que você escolhe não ceder ao medo da rejeição, você dá um passo firme em direção ao seu autoconhecimento. A cada não que você diz, Deus está trabalhando em você, te moldando para viver a vida que Ele planejou. Você está sendo forjado, purificado, e sua energia começa a se alinhar com o propósito maior que Ele tem para sua vida. Ao resistir, você não está apenas se protegendo das influências externas, mas está se reconectando com sua verdadeira essência. E é nesse momento de resistência que você vai descobrir uma força interna que nem sabia que existia. A autovalorização é a chave para o seu verdadeiro poder. Quando você finalmente entende que merece respeito, amor e tempo, sua vida muda drasticamente. Antes, você se sentia responsável pela felicidade dos outros, pela satisfação das suas necessidades, mesmo que isso significasse abrir mão das suas próprias. Mas, ao começar a se valorizar, você coloca sua fé em Deus como a base de tudo. Ele é o único que tem o poder de restaurar sua identidade e propósito. Esse poder de autovalorização não vem de um lugar de egoísmo, mas de autoconhecimento espiritual. Ao reconhecer que Deus te criou para ser algo único, você para de se medir pelas expectativas dos outros. Em vez disso, começa a ser guiado por sua vontade. Quando você se coloca como prioridade, não significa que está sendo egoísta, mas que está finalmente conectando sua vida ao plano divino. A transformação é sutil, mas poderosa. O desapego das expectativas externas vai trazer um alívio que você nunca imaginou ser possível. Você começa a perceber que não precisa mais se explicar para os outros, não precisa mais pedir permissão para ser quem você é. O mundo ao seu redor vai tentar te empurrar de volta para a antiga versão de si mesmo, mas você já não vai mais cair nessa armadilha. Deus tem te ensinado Tidusa os Deias, que a autovalorização é o primeiro passo para conquistar sua verdadeira liberdade. Você não é mais um escravo da aprovação dos outros, mas um ser espiritual que se reconecta com a verdadeira essência. Esse novo caminho exige coragem, mas também traz uma paz interior que você jamais imaginou alcançar. Ao se valorizar, você começa a viver a vida que realmente merece.
alinhada com um propósito divino. Você se torna uma pessoa mais forte, mais segura e mais pronta para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está ao seu lado, guiando seus passos. A autovalorização é a chave para liberar o poder que já reside em você, te tornando uma nova criatura. O que você sente quando para de se preocupar com a opinião dos outros e começa a caminhar pelo seu próprio caminho? Ao dar esse passo, algo misterioso e poderoso começa a acontecer. Você começa a se reconectar com sua verdadeira força interior. Essa força não vem do mundo, mas de Deus, e é a chave para entender o verdadeiro crescimento espiritual. Quando você finalmente se torna fiel a si mesmo, sem medo ou culpa, a sua energia muda e o impacto disso em sua vida é profundo. No começo, pode parecer estranho. Você vai sentir um vazio, uma espécie de suspensão emocional, como se faltasse algo. Mas ao invés de fugir dessa sensação, comece a abraçar a solidão com propósito. O vazio que você sente não é um sinal de perda, mas uma preparação para o que está por vir. Deus está te preparando para algo maior. E essa nova força é a base para essa nova jornada. A verdadeira força vem de dentro. Quando você decide deixar para trás a necessidade de agradar, você descobre um poder que sempre esteve ali, esperando para ser ativado. Esse poder não é arrogância, mas a confiança em Deus, em saber que, ao seguir sua orientação, você está no caminho certo. Essa confiança começa a se refletir em todas as áreas da sua vida, desde as relações pessoais até suas decisões mais profundas. Agora, você se torna mais do que uma pessoa tentando agradar a todos. Você se torna um exemplo vivo de fé e transformação. Sua energia e presença começam a irradiar, porque você já não está mais se esforçando para ser algo que não é. A verdadeira força está em ser você mesmo, sem máscaras, sem medos e acima do tudo, alinhado com o propósito divino. Esse encontro com sua verdadeira força é um marco em sua jornada espiritual. E você perceberá que, quando se reconectar com essa força, nada poderá te parar. Você já reparou que quando começa a mudar, há sempre uma pressão para explicar suas decisões? O mais curioso é que, à medida que você cresce e estabelece limites, você vai perceber que não há mais necessidade de se justificar. A transformação que você vive não é algo que precisa ser entendido ou validado pelos outros. Esse é um passo crucial na sua jornada espiritual. Não dá mais explicações sobre sua fé, suas escolhas ou seu caminho. No fundo, o medo de não ser compreendido é o que nos impede de ser verdadeiramente livres. Mas à medida que você se fortalece espiritualmente, você começa a perceber que a aprovação de Deus é suficiente. O mais importante é a sua conexão com Ele, e não o que os outros pensam. A justiça divina age no silêncio, nos momentos em que você se mantém firme nas suas decisões, sem precisar validar sua jornada para quem quer que seja. O simples fato de ser fiel a si mesmo é um reflexo do seu plano divino para a sua vida. Now saying again, haverá pessoas que vão tentar fazer com que você se sinta culpado por não explicar cada passo da sua transformação. Mas a verdade é que, ao se desligar da necessidade de dar satisfação, você se reconcilia com sua verdadeira essência. Você não deve se desculpar por se colocar em primeiro lugar, porque, ao fazer isso, você está obedecendo ao chamado divino para viver de acordo com um propósito maior que Ele tem para você. Essa libertação começa quando você percebe que não deve mais permitir que os outros questionem sua fé ou seu valor. Ao tomar essa postura, você vai se sentir mais forte e em paz, pois está permitindo que Deus guie suas decisões. Você vai parar de gastar sua energia tentando agradar ou se justificar e vai começar a viver de acordo com sua vontade. A verdadeira liberdade está em viver sem as correntes do julgamento alheio. E lembre-se, o direito de escolher seu próprio caminho e fazer suas próprias escolhas é uma dádiva divina. Ao se libertar da necessidade de explicar, você está abrindo espaço para o crescimento espiritual e para um relacionamento mais profundo com Deus. Quando você começa a se afastar da necessidade de agradar os outros, algo inevitável acontece. Você começa a perder algumas relações, mas a verdade é que você não está perdendo, você está purificando. As relações que se desfazem
não estavam realmente baseadas no amor verdadeiro, mas no que você podia oferecer. E ao dizer não pela primeira vez, você está finalmente abrindo espaço para que o que é genuíno e saudável entre na sua vida. O luto das relações passadas pode ser doloroso, especialmente quando você percebe que algumas pessoas estavam ao seu redor, não por amor, mas pelo que podiam tirar de você. Mas lembre-se de que isso é parte do processo de superação das injustiças. Você se libertou de uma armadilha emocional, onde estava sempre sacrificando suas necessidades pelas dos outros. Essa é a restauração que Deus traz para sua vida. Um espaço livre, onde você pode ser quem você é, sem pressões externas. É importante compreender que a verdadeira justiça divina se manifesta no momento em que você toma consciência do valor da sua própria vida. Muitas vezes, essas relações não eram feitas para durar, porque se baseavam em dependência emocional ou manipulação. Ao se afastar dessas dinâmicas, você está se permitindo curar, encontrar equilíbrio e finalmente viver de acordo com o seu propósito maior. Quando alguém se afasta porque você estabeleceu um limite, não é você quem está errado. É um sinal claro de que a relação estava desequilibrada. À medida que você se afasta de relações tóxicas, sua energia começa a se alinhar com aquilo que realmente te eleva. E com o tempo, você vai perceber que a dor da perda é substituída por uma paz que você nunca conheceu. Esse é o renascimento espiritual que Deus está oferecendo. À medida que as relações antigas se vão, você vai encontrar novas conexões, pessoas que realmente respeitam seus limites e te apoiam na sua jornada espiritual. Essas são as conexões que têm valor eterno, que não dependem de sacrifícios ou de agradar, mas de autêntica reciprocidade e respeito. O que você vai descobrir à medida que coloca limites na sua vida é que as pessoas que não estavam realmente ao seu lado começam a se afastar. Isso pode ser doloroso, mas também é um sinal de que você está no caminho certo. Você está se liberando das relações superficiais, aquelas que dependem da sua capacidade de se sacrificar e agradar. Quando você diz não, aqueles que estavam ao seu lado apenas por interesse começam a desaparecer. Esse é o momento em que você precisa parar de se preocupar com quem vai embora. A verdadeira transformação acontece quando você começa a perceber que Deus te guia para longe de pessoas que não contribuem para o seu crescimento espiritual. O afastamento dessas pessoas não é uma perda, é uma libertação. Você está criando espaço para que novas relações verdadeiras surjam, aquelas que são baseadas em amor genuíno, respeito mútuo e fé. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que o desaparecimento dessas pessoas é parte do seu processo de superação. A luta espiritual que você está vivendo não é só interna, mas também externa. Você começa a perceber quem realmente está ao seu lado e quem só estava ali porque você sempre se colocou em segundo plano. Esse afastamento é um reflexo de justiça divina. Você merece estar rodeado por pessoas que te respeitam, não por aquelas que só te usam. Através desse processo de autoconhecimento e introspecção, você vai se encontrar com novas pessoas, pessoas que realmente compartilham dos mesmos valores e princípios. E quando isso acontecer, você vai perceber que as relações que se desfizeram não eram feitas para durar. A restauração que você está experimentando é uma bênção, um sinal claro de que você está finalmente conectado com seu propósito maior. Esse é um passo necessário para a superação das injustiças que você viveu. À medida que as pessoas falsas vão embora, você começa a ver com clareza a verdadeira natureza das suas relações. E isso te dá a liberdade para viver de maneira mais plena e em paz consigo mesmo e com Deus. À medida que você começa a dizer não e a se colocar em primeiro lugar, um novo poder começa a emergir dentro de você. A autovalorização não é apenas sobre reconhecer seu valor, mas também sobre reconhecer o quanto você merece viver uma vida em alinhamento com sua verdadeira missão espiritual. Ao parar de agradar aos outros, você começa a viver com mais autoconfiança e mais propósito. Esse processo de autovalorização é fundamental para a restauração da sua vida. Quando você reconhece sua importância, você começa a se alinhar com o propósito que Deus tem para você. Essa autovalorização é espiritual, não é sobre ser arrogante
mas sobre entender que você foi criado com um propósito divino e que viver de acordo com esse propósito traz paz e satisfação verdadeira. A transformação começa com a aceitação de que você é digno de respeito e amor, sem precisar se sacrificar o tempo inteiro. À medida que você se valoriza mais, as coisas começam a fluir de maneira mais harmoniosa, porque você está em sintonia com a vontade divina. Isso traz um equilíbrio que antes parecia impossível de alcançar. Esse é o momento em que você começa a perceber que não precisa mais da aprovação dos outros. Deus já te aprovou, e é isso que importa. A verdadeira força vem de entender que você foi criado para viver com propósito, para crescer espiritualmente e para viver de maneira plena e feliz, sem se preocupar com a aprovação alheia. Agora, com esse poder de autovalorização, você pode seguir em frente, com a certeza de que nada e ninguém poderá tirar de você a paz que vem de vivenciar seu propósito maior. Este é o poder que ninguém pode tirar de você, o poder de ser quem você verdadeiramente é. Agora que você percorreu essa jornada de autoconhecimento, é hora de refletir sobre tudo o que foi dito. A transformação que você está vivendo não é uma simples mudança de comportamento, mas uma verdadeira reconexão com o seu propósito maior. Ao parar de agradar aos outros e começar a se colocar em primeiro lugar, você está não apenas mudando sua vida, mas também cumprindo o plano divino para sua existência. Cada passo que você deu em direção ao seu crescimento espiritual foi um passo mais próximo de se alinhar com Deus e com sua vontade para você. Ao longo do caminho, você vai se deparar com desafios, com resistências e, sim, com críticas. Mas lembre-se sempre de que a verdadeira liberdade vem quando você se coloca como prioridade e começa a viver de acordo com a verdade que Deus plantou dentro de você. Não há mais espaço para culpa ou arrependimento, porque você está vivendo para você e para o plano divino. O que os outros pensam ou esperam de você não define mais quem você é. O único julgamento que importa agora é o de Deus, e Ele vê sua jornada com olhos de amor e misericórdia. Então, eu te convido a tomar uma ação hoje. Continue essa jornada de transformação. Aplique os ensinamentos que você aprendeu aqui, reconheça seu valor e fortaleça sua fé. E se você sentiu que esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, como uma verdadeira comunidade de fé, podemos continuar a crescer e nos apoiar na nossa jornada espiritual. O que você aprendeu até agora é apenas o começo. A transformação espiritual que você busca está ao seu alcance, e você já deu os primeiros passos rumo à liberdade verdadeira.